motivo de inadimplência e da outras providências. Projeto de Lei 08/2020, vereadora Letícia dos Santos Jotas. Torna obrigatória a reserva de 5% dos cargos comissionados e das funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo Municipal para serem providos por pessoas com deficiência e da outras providências. Projeto de Lei 09/2020, vereador Jefferson Vidal Pinheiro. Dispõe sobre oficializar a denominação dos logradouros que menciona localizados no bairro Nova Cabo Frio, no º distrito deste município de Cabo Frio. Projeto de Lei Complementar 013/2019, vereador Rafael Peçanha de Moura. Altera o artigo 29 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 2/2002, introduzindo facilitações e reduções das alíquotas para adesão e pagamento de um imposto predial e territorial urbano, IPTU, no distrito de Tamoios. Requerimento 02/2020, vereador Wagner Azevedo Simão. Requer as cópias dos decretos de fixação do valor do rateio da contribuição de iluminação pública, dos decretos com a tabela de valores de cobrança da contribuição de iluminação pública, cópia do contrato ou convênio celebrado com a empresa concessionária de energia elétrica que faz a cobrança da contribuição de iluminação pública. Indicação 01/2020, vereador Adeir Novaes. Solicita ao senhor prefeito a urbanização e asfaltamento da Rua das Lebres, no bairro Gargoá, em Tamoios. Indicação 43/2020, vereador Silvio Davi Pio Oliveira, solicita ao senhor prefeito a criação do mutirão de limpeza dos bairros do município de Cabo Frio com o caminhão Cata-Trecos. Indicação 52/2020, vereadora Alexandre dos Santos Codesso, solicita ao senhor prefeito a instalação do Centro de Referência em Doenças Crônicas. Indicação 57/2020, vereadora Adeir Novaes, solicita ao senhor prefeito a urbanização e asfaltamento da Rua Santa Bárbara, no bairro Aquários, em Tamoios, 2º distrito de Cabo Frio. Ordem do dia. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Projeto de Lei 182/2019, vereador Luiz Geraldo Simas de Azevedo. Considera de utilidade pública municipal a Associação dos Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Cabo Frio e região dos Lagos, Casa Azul, no âmbito do município de Cabo Frio. Ordem do dia, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 158/2019, vereador Rafael Peçanha de Moura, torna obrigatória ao serviço público de instalação de rede e distribuição de água, concedido ou próprio, no município de Cabo Frio, a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água. Lida a ordem do dia, senhora presidente. Lido o expediente. Como primeiro orador inscrito, a vereadora Letícia Jota. Aproveito para justificar a ausência do presidente, Luiz Geraldo, que foi realmente por motivos pessoais. O nosso presidente já estava na casa, mas recebeu uma ligação e teve que sair de última hora. Boa noite, senhora presidenta, a mesa, nobres colegas, toda a assistência presente e todos que nos assistem. Senhora presidenta, quero iniciar o meu discurso desta noite falando das minhas duas proposições, que é o projeto 008, que fala sobre cota para pessoas com deficiência. Todos sabem que é do olhar especial que eu tenho, e acho mais que justo que todas as cotas e todas as leis sejam respeitadas. Na verdade, essa já é uma lei federal, estadual. Eu espero que o nosso município se adeque, né? E aí eu fiz esse projeto, que é mais uma adequação, né, das leis já existentes, tanto estadual quanto federal, e que a gente possa respeitar essas leis. E aí, passando para o outro projeto, que é o projeto 007, esse assunto aqui já foi muito tocado, né, por todos os vereadores praticamente, sobre a taxa de religação, né, cobrança
essas cobranças indevidas que a concessionária Prolagos vem fazendo, mas eu pude perceber numa pesquisa que fiz que a gente sempre abordou o assunto na tribuna, muitos também fizeram indicações e a gente não tinha um projeto para adequação. E aí também foi aonde eu, juntamente com a minha assessoria, né, fizemos um projeto para que a gente possa, de fato, fazer valer esse direito, né, esse direito que já é um direito do consumidor. Não pagar por uma coisa que não usufrui. Isso já é um direito, mas, infelizmente, os direitos não estão sendo respeitados, as leis não estão sendo cumpridas. E aí, nesta casa, né, como é soberana, a gente traz os projetos, né, vai à votação e que possamos fazer valer. Porque chega de ficar com leis no papel, chega de ficar olhando as coisas acontecerem no nosso lado, né? Então, esse projeto nada mais é do que fazer valer um direito que já é do consumidor. Evoluindo, senhora presidente, hoje eu não vou me estender muito. O último ponto que eu vou tocar aqui hoje, esta noite, é sobre a reunião que foi feita no CAPS 2, nessa tarde. Nós fomos solicitados por uma representante dos usuários, né, que solicitou a Comissão de Direitos Humanos, né, no qual o presidente é o Rafael, e eu sou membro da comissão, mas fui também representando como presidente da Comissão de Tutela Coletiva. E nessa tarde, a gente pôde perceber o que é prioridade e o que não é. Infelizmente, a gente vê que a humanização no nosso município está muito longe de acontecer, lamentavelmente, porque o que mais nós precisamos é que o SUS seja humano, é que as unidades funcionem, é que nossa população tenha o mínimo. Nós não estamos precisando de que ninguém seja bajulado ou que ninguém seja indicado por ninguém. Nós estamos falando de direitos. E quando a gente foi ao CAPS, né, e aí eu me refiro ao vereador Rafael Peçanha, que estava representando a Comissão de Direitos Humanos, e nós conversamos com os funcionários, conversamos com alguns usuários, conversamos com a representante, a Janete, que nos solicitou dos usuários, e nós vimos que lá não se tem 5% do mínimo que deve ter para que os usuários transcendam na cidade com coerência, com o mínimo que é ter a dignidade. Né? A gente sabe que ali eles recebem a todo momento, as portas são abertas para fazer o cadastramento. Isso está sendo muito bem tocado, né, pelos coordenadores, as pessoas que estão de frente, os psicólogos. E aí, quando a gente tem que parabenizar, a gente tem que dar os parabéns a esses profissionais que estão ali de braços abertos a todos. A gente acompanhou alguns atendimentos, vimos que assim, os profissionais são maravilhosos, mas não tem estrutura. De que adianta ter pessoas ali maravilhosas, pessoas humanas, mas não tem um mínimo de estrutura. E aí eu prefiro não citar o nome, né, dos funcionários, porque a gente sabe, né, que o governo é um governo complicado. Né, vereador Vaguinho, você riu para mim, eu não tive como não rir, né? Porque eu queria falar outra coisa, né? Mas ponderei nas palavras. Porque, às vezes, a gente sabe que um funcionário sofre. Pode ser mandado embora, né? Pode sofrer represárias no seu setor de trabalho, por até mesmo ter relatado para a gente que esteve lá, para olhar por aqueles usuários. Então, o que eu quero dizer é, sem criticar antes de ouvir, pedir ao secretário de Saúde que abra imediatamente uma agenda para a Comissão de Direitos Humanos e Tutela Coletiva e que a gente possa entender aonde está indo a verba do CAPS 2, CAPSI e CAPSI AC. Né? Então, assim, AD, desculpa. A gente precisa saber, né? Porque para lá não está indo. Né? Então, aonde está indo? Por que não está indo para o lugar devido? Mas eu gostaria de que, realmente, aqui na tribuna, como eu acho que essa tribuna ecoa, apesar de alguns vereadores discordarem,
que o secretário abra essa agenda, né, para a comissão. Todos foram convidados, né, e mais uma vez vão ser convidados, quem quiser estar presente. E a gente entender por que a portaria 3266 não está sendo cumprida. Que zela por essas pessoas que precisam de medicamentos controlados, essas pessoas que não podem ficar sem a medicação, e infelizmente descobrimos que algumas estão ficando. Isso é um problema do município. Isso é um problema que nós precisamos resolver, nós precisamos sanar. Essas pessoas precisam ser assistidas, bem dizer, melhor assistidas. Então eu fico aqui, eu deixo essa crítica, um relato, na verdade, que a gente possa se reunir e entender o que é prioridade. Porque os nossos pacientes psiquiátricos têm que ser prioridade. Porque o paciente ele só entra em surto quando ele está sem a medicação, quando ele não está sendo atendido, quando ele encontra a porta fechada. Porque fora isso, eles vivem bem, convivem bem na sociedade. E é isso que nós esperamos, que tenha a estrutura mínima para que essas pessoas sejam inseridas na sociedade, como é um direito de todos. Sem mais, uma boa noite a todos. Como próximo orador inscrito, o vereador Vaguinho. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, assistência presente. Nenel, hoje eu queria começar falando da Maria Joaquina. Me ligaram essa semana, a prefeitura colocou caminhões de aterros em algumas ruas lá, e já está lá 3 meses e ninguém espalha. E como a última sessão era uma sessão de abertura, eu deixei para falar hoje. Mas a vereadora de Búzios, a Gladys, denominou o prefeito de tudo quanto é adjetivo ruim que você pode imaginar. Porque Búzios continua assumindo a responsabilidade de Cabo Frio. Continua assumindo tudo aquilo que Cabo Frio deveria assumir em relação a Maria Joaquina. Então, é uma vergonha, né? A fama ruim de Adriano atravessou as fronteiras do município e foi parar em Búzios. Os funcionários contratados na saúde, presidente, em dezembro, teve uma circular que esses funcionários seriam demitidos, que eles não teriam mais vínculo com o município. E alguns funcionários da UPA veio me procurar, a Fernanda, a administradora da UPA, manteve alguns funcionários lá. Não, vocês fiquem aqui que vocês vão trabalhar. E manteve os funcionários no quadro, na escala. Os funcionários trabalharam janeiro inteiro e quando chegou agora, em fevereiro, na hora de receber os salários, não, vocês estão demitidos, vocês não têm direito a salário e vocês não podem mais trabalhar. Isso, Nenel, é calote. Um secretário de saúde que diz toda hora que é candidato a vereador. Como é que a saúde de Cabo Frio vai melhorar? Como é, Nenel, que você vai ver o Hospital do Jardim melhorar? Não é possível. Não tem nada contra quem quiser ser candidato. Todo mundo pode ser candidato. Todo mundo pode ser candidato. Agora, o cara usar a saúde, os funcionários da saúde, para poder se promover para um cargo de vereador, isso é covardia com a população. E isso é responsabilidade do prefeito, porque ele está permitindo isso. Ele está permitindo isso. Então, Adriano, pode falar, Dinho.
a parte. Boa noite a todos. Precisamos saber também, dona vereador, se essa funcionária ao qual Vossa Excelência falou o nome, que eu não a conheço, se ela não tem vínculo com o secretário também. Por quê? Porque tem aquela história de criar dificuldade para obter facilidade. Eu acho que ela tem que se responsabilizar por todos os funcionários que ela mandou trabalhar. Ela tem que se... Deu para entender, né? Então, precisamos saber quem é essa funcionária, essa administradora que mandou e quem são os funcionários que ela mandou trabalhar o mês de janeiro e que não recebeu agora. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar essa conta, vereador. Isso aí, vereador. Obrigado aí pela... Pode falar. Beleza, colaborou muito. Uma situação é a administradora desesperada e vê que a UPA vai fechar. Não sei se ela tem autorização do secretário. Mas com todo respeito, não é isso? Ela não pode fazer isso. Não pode, é ela ilegal. Não pode assumir essa responsabilidade. É ilegal. E está colocando as pessoas para trabalhar de graça sabendo que não tem como pagar. Pô. Sabendo que não tem como pagar. As pessoas estavam dispensadas. Não é isso? Isso aí. Aí agora, vai para lá, esses que voltarem, quero acreditar que isso é mentira. Que o secretário de saúde não tem nada a ver com isso. Se Vossa Excelência quiser, pode contar com seu amigo aí, que nós vamos lá para poder saber dessa história e botar isso em pratos limpos juntos. Muito obrigado, Edilá. É importante que essa casa se una em relação a isso, porque isso é seríssimo. Isso é uma covardia. Covardia. Que faz com o chefe de família que tem suas contas no final do mês, contando e chega lá por uma irresponsabilidade de uma administradora que quer aparecer ou mostrar serviço com o trabalho dos outros e não pagar. Isso é muito sério, vereador. A gente precisa procurar isso e fiscalizar isso de verdade. É isso aí. Aí um funcionário chega na secretaria e indicam procurar um leão de chácara, porque tem que ter o aval do secretário, mas primeiro tem que conversar. Primeiro tem que conversar. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Vossa Excelência tem noção de quantos funcionários, mais ou menos? Não tenho, Ediló. Eu tenho pelo menos 3 pessoas que conversaram comigo, mas são muito mais pessoas. Show de bola. Ontem, o RH da saúde estava lotado dessas pessoas. Lotado. Né? E ainda que eles venham trabalhar, o mês de janeiro eles não vão conseguir receber. Porque estão dispensados. Por que não se fala a verdade para o funcionário? É um governo de mentira, de enganação. Verdade. Um outro problema que a gente tem é em relação aos ACS. Você lembra, vereador Nenel, quanto de batalha que os ACS tiveram aqui? Toda semana, 2 vezes por semana. O vereador Rafael fez uma lei, o vereador Blau fez outra lei, a vereadora Letícia estava lá toda hora, em cima, tentando resolver. O prefeito faz um acordo com os ACS e depois volta atrás do acordo, né? A lei volta para cá vetada pelo prefeito, nós derrubamos o voto, promulgamos a lei e o prefeito agora diz que não vai cumprir a lei. Inventaram um parecer contrário à nossa lei. Enquanto não tiver uma ação jurídica, uma determinação jurídica, dizendo que a lei não tem validade, ele tem que cumprir a lei. Porque se ele não cumprir a lei, ele está incorrendo em improbidade administrativa. E essa casa não pode mais ser passada para trás igual está fazendo. É como se nós não existíssemos. Os vereadores foram unânimes, porque viram a covardia que foi feita, porque perceberam que o prefeito estava voltando atrás na palavra dele. E não é, Nenel, a gente vê esse pessoal vindo aqui, aí de repente a gente pensa assim, pô, mas é muito dinheiro, vai ter problema na folha. Não é. Não é uma adequação com dinheiro que vem do governo federal, que é direito deles. É direito deles. E outra coisa,
O dinheiro que sobra, que fica lá na conta, não pode ser gasto mais em lugar nenhum. Então, se não se adequa à lei, é por covardia. É covardia. Não quer adequar a lei por covardia. Porque o dinheiro não pode ser gasto em lugar nenhum mais. Por que não contempla esse povo? Essa casa aqui já lutou tanto para poder fazer isso. Ele próprio deu a palavra dele para o povo. Eu não consigo entender como é que funciona essas coisas na cabeça desses caras, não. Estou acostumado com isso, não. Uma outra coisa, agora pedindo aos nobres colegas, hoje tem um requerimento meu sobre iluminação pública. Eu queria que vocês me ajudassem. A gente precisa esclarecer. A iluminação pública em Cabo Frio é uma caixa preta. Eu tenho feito conta com os decretos que eu consegui e com a cobrança da Enel, eu não consigo fechar essa conta de jeito nenhum. O vereador Rafael me ajudou com o que ele tinha da CPI, mas a conta não fecha. E o contrato é da prefeitura, a prefeitura que gera esse dinheiro. Então, é importante, eu peço aos nobres amigos que me ajudem com esse requerimento. Boa noite a todos, até a próxima semana. Como próximo orador inscrito, o vereador Rafael Peçanha. Próximo e último. Senhora Presidenta, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite, assistência presente. Senhora Presidenta, eu queria começar fazendo comentários sobre a importante fala do vereador Vaguinho nessa noite. Primeiro, Vaguinho, lembrar, você colocou muito bem a questão da iluminação pública. É mais uma caixa preta de tantas que a gente tem nessa cidade, que são responsabilidade do poder público municipal, outras do poder estadual, outras do poder empresarial, e que a gente precisa trabalhar para desvendar. Então terá o nosso apoio, terá o nosso voto. Lembrar que já foi apresentado a esta casa um projeto de lei que questiona o fato da taxa de iluminação pública, da cobrança de iluminação pública ser feita, como conversava com o vereador Blau ali, via decreto. O Código Tributário Nacional veda essa atitude que Cabo Frio tem, e nós temos hoje uma alíquota de contribuição de iluminação pública fixada por decreto. Há um projeto de lei nessa casa que é fruto das investigações da CPI e da Enel, para que nós possamos regularizar isso, suspendendo, ou seja, revogando o artigo da lei que libera que isso seja feito por decreto, para que nós possamos aqui na casa, através de uma discussão com a sociedade, vereador Vaguinho, revisitar essa questão da alíquota e baixá-la. Acabar com a CIP, juridicamente é difícil, mas é totalmente possível e necessário que nós possamos reduzir o valor absurdo pago pela população e que nós possamos ter transparência com os valores. Esses são compromissos da CPI da Enel, de toda a Câmara, e a população de Cabo Frio pode ter certeza que nós vamos juntos lutar por isso. Senhora Presidenta, eu queria relatar, como a vereadora Letícia falou, fizemos hoje uma visita ao CAPS 2, ali no bairro do Braga, e encontramos realmente uma estrutura que merece cuidado, que merece atenção. E estabelecemos o compromisso de, junto aos usuários que se organizam em associação, lutar para que nós possamos ter uma estrutura digna e decente de acolhimento e de apoio ao usuário do SUS que precisa desse serviço. Nós vimos lá, vereadora, pessoas carentes que não têm condições de ter acesso a medicamento, a tratamento, funcionários se desdobrando para poder realizar o serviço, e a estrutura de carro, a estrutura predial, impossível de gerar um serviço de qualidade. Então vamos lutar por isso. Dizer também, agradecer a vereadora que ali me acompanhou, duas comissões, na Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Tutela Coletiva. Citar que na área de educação tive a oportunidade de ontem participar da plenária do Colégio Municipal Rui Barbosa com muito orgulho, onde fui professor, onde fui acolhido, onde fui defendido tantas vezes e que hoje tenho o orgulho de defender. O Rui Barbosa tem uma posição na sua comunidade escolar de não deixar aquele prédio de maneira temporária
área e ser transferido para o local onde antes funcionava a Escola Santos Anjos Custódios. Eu já declarei na plenária e declaro aqui hoje publicamente que eu estou ao lado do Rui Barbosa, participarei das manifestações, dos atos e lutarei pelo direito da comunidade ficar onde ela quer estar e onde ela precisa estar. Já vimos outras vezes, vereadores, em outros governos e nesse também, esse papo de, é transitório, é por um tempo, daqui a pouco acaba e vira eternidade. Nós não vamos cair no conto do vigário, aliás, no conto do médico, de novo. Tá? E dizer ao Rui Barbosa que o vereador Rafael Pessan está junto nessa luta até o fim. Avançando, senhora presidente, eu preciso comentar 2 pontos referentes à legislação, antes de entrar no ponto da pauta. Corroborando a fala do vereador Vaguinho, é engraçado, Vaguinho, para não dizer que é revoltante, a forma como o prefeito Adriano e o governo Adriano tratam a lei, que deveria ser o maior condão, né? Ou seja, o maior tesouro a ser protegido por esta casa. Veja bem, nós temos na pauta de hoje a apresentação de um veto do prefeito a um projeto de lei de minha autoria referente à readequação do município, que se refere ao adicional de insalubridade dos servidores. Agora vejam bem, o próprio Tribunal de Contas questionou o município sobre esses percentuais. E o que nós fizemos foi uma adaptação na lei que garante o adicional de insalubridade para os servidores, adaptando ao que a legislação federal já diz sobre o trabalhador. E não é só a legislação brasileira, a Organização Mundial do Trabalho já diz a necessidade de termos índices diferentes para diferentes tipos de insalubridade, 10%, 20% e 40%. Apresentamos na casa, discutimos, os servidores compareceram, a Câmara aprovou e o prefeito vetou. Poxa, Rafael, que chato isso, né? A população participa, o trabalhador quer, a Câmara aprova e o prefeito veta. E até pouco tempo, vereadores, esse era o nosso maior problema. Hoje nós temos um problema maior, Vaguinho. Além de vetar, quando não consegue vetar, ele descumpre a lei, que é o que Vossa Excelência falou sobre a lei dos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de DEMIS, que também é um projeto de minha autoria, discutido pela casa, aprovado pela casa, com ampla participação da categoria. Ele vetou, voltou para casa, nós derrubamos o veto, a casa promulgou e agora a Procuradoria diz que não vai cumprir a lei. Então, é terra de ninguém, é faroeste. Só tem um xerife, né, que não é o doutor Adriano, né, porque não é ele que manda na cidade, nós sabemos, né? Ele só tem estrela no peito, quem manda é outro. Mas é um absurdo que nós vivamos numa cidade, né, que vira vergonha nacional, exatamente porque o prefeito ou a Procuradoria simplesmente dizem que não vão cumprir a lei. Ora, é preciso lembrar a Procuradoria, e aí eu queria fazer, com todo o respeito ao profissional jurídico, mas fazer um debate na área jurídica, e os entendidos da área que estiverem presentes me consertem se eu estiver errado, a lei publicada tem que ser cumprida. Se o município entende, vereador Vaguinho, que existe uma inconstitucionalidade, que abra uma ação nesse sentido junto ao Tribunal de Justiça, questionando a constitucionalidade dessa lei perante a Constituição Estadual ou Federal. Abrindo o processo, a lei continua tendo que ser cumprida, até que haja uma decisão, pode ser até uma decisão em caráter liminar, favorável ao prefeito, que eu discordarei, obviamente, do TJ, e já falei que não tem nenhum problema aqui em discordar de judiciário, de prefeito, de vereador, não estou aqui para concordar com ninguém. Porém, até isso acontecer, senhora presidente, a lei tem que ser cumprida, isso é a questão fundamental da nossa Constituição, isso é a questão fundamental da nossa democracia, vereadores. Resguardar isso é resguardar o Estado Democrático de Direito, senão tudo perde a validade. Se a Procuradoria quiser abrir uma ação direta de constitucionalidade em relação a essa lei, conseguir uma liminar que garanta o direito da Prefeitura de não cumprir a lei, continuarei discordando, mas direi que a Prefeitura está agindo dentro do seu direito. Por enquanto, a Prefeitura, ao não querer cumprir a lei dos ACS e dos ACE, age fora da lei. Se age fora da lei, a Prefeitura e a Procuradoria de Cabo Frio são prefeituras e procuradorias criminosas, porque agem contra a lei, agem contra a legalidade, agem no crime, agem ao arrepio da legislação. E é muito difícil uma casa que cuida das leis aceitar, corroborar e concordar com quem descumpre a lei, ainda mais quando é o prefeito que descumpre a lei. Então, esse é um absurdo histórico que nós estamos vivendo aqui hoje, vereador Vaguinho.
E eu não poderia deixar de falar disso e dizer que estarei, junto com a categoria, contra a Procuradoria e o prefeito diante desse absurdo que está sendo cometido com essas profissionais e esses profissionais da saúde. Para finalizar, senhora presidenta, eu queria só citar, nem tudo é má notícia. Estamos apresentando hoje, na sessão da Câmara, nesta tribuna, um projeto de lei que traz para Cabo Frio uma contribuição de mais de 10 anos da legislação federal, mas que nós temos dificuldade de trazer para o nosso ordenamento jurídico, que é o IPTU progressivo. O que é IPTU progressivo? Mudanças na Constituição que permitem que as alíquotas de IPTU possam variar de acordo com o uso do espaço ou a localidade. E a partir disso nós tivemos a ideia, apresentamos à Câmara a possibilidade de que o território de Tamoios, vereador Zé, possa ter, e vereador Deir, alíquotas de IPTU mais em conta, para estimular o morador a entrar nesse cadastro, a entrar nessa base de contribuintes de Cabo Frio, todo mundo ter a sua propriedade regularizada e o município arrecadar mais também. O povo de Tamoios sofre muito, recebe pouco e gasta demais. Então é importante que nós possamos ajudar o povo de Tamoios a gastar menos e a ter mais direitos. A parte do vereador Zé. Rafael, parabéns. Sempre defendi que Tamoios tem muito que contribuir com Cabo Frio. Tamoios tem hoje cerca de 70 mil residências e 15% dessas residências são contribuintes, porque não tem um projeto viável que facilita, né, as pessoas a estarem atuando, contribuindo com o município. Todos os moradores do distrito têm um desejo de contribuir, mas a cobrança é absurda. Nós temos pessoas lá no distrito que veio fazer o lançamento da sua casa e cobraram R$3.000 por ela. E é fora de questão. Então, se nós, cabofrienses, tivermos uma ação de acordo com a localidade, né? Nós temos áreas lá no distrito que são áreas nobres, né? Que é os loteamentos, que são loteamentos fechados, que os moradores podem até contribuir um pouco mais, mas temos áreas ali que é pós a torre, antes da torre, temos áreas comerciais. Isso é muito de grande valia, Rafael, parabéns. Eu acho que discutir Cabo Frio, nós temos que ter essa democracia, aceitar sugestões. Isso enriquece o nosso município, essa riqueza de sugestões e ideias para que nós possamos crescer como um todo. Cabo Frio merece arrecadar mais, Cabo Frio merece ter uma gestão um pouco mais facilitadora. E o próprio município de Cabo Frio hoje, eles estão fazendo um grande trabalho para fazer o lançamento dessas casas, né? A questão do RGI e escritura. Apesar de ser muito lento, mas existe essa iniciativa. Então é isso aí, vamos somar força, né? Eu convido a todos os vereadores para estar no distrito de Tamoios, nós precisamos de todos, para estar discutindo o distrito, para onde que o distrito está indo, qual é a proposta desse distrito. Nós vamos ser um distrito industrial, vamos ser um distrito residencial, vamos ser um distrito turístico, para onde que nós estamos indo? Então essa é a ideia, de desenvolver Tamoios de forma muito mais aplicada, muito mais leal. Muito obrigado. Agradeço, vereador Zés, e convido, junto com o vereador Adeir, para que nós possamos melhorar o projeto, né? De repente, dividir em sub-áreas em Tamoios, com mais ou menos percentuais, enfim, trabalhar em cima disso para que Tamoios possa crescer. Agradeço a contribuição. Vereador Vaguinho. Só para corroborar, vereador Rafael, te parabenizando, né, pela iniciativa, vereador, fico impressionado com a capacidade de empreender daquele povo de Tamoios. O comércio de Tamoios, né, Zé, é algo assim, é diferente. Dá de 1000 a 0 no nosso comércio aqui. Parabéns pela iniciativa. Imagina se aquele povo tiver um incentivo de verdade no poder público, o que se torna Tamoios, né? Parabéns. Pode contar com o meu apoio. Agradeço ao vereador pela participação e aqui encerro, senhora presidenta, agradecendo a todos, desejando uma boa noite e avisando ao vereador Vaguinho que ele esqueceu o óculos aqui na tribuna. Vou devolver. Muito obrigado. Boa noite. Não
tendo mais oradores inscritos, transportamos os trabalhos para a ordem do dia. Veto 0001/2020, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 027/2019, de autoria do vereador Rafael Peçanha de Moura, que altera o artigo 4º do vereador Rafael Peçanha de Moura, que altera o artigo 4º da Lei Municipal 547, de 17 de junho de 82, insalubridade adicional por trabalho noturno, ofício GAPRE número 296/2019. Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça. Veto 0002/2020, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 140/2018, de autoria do vereador Edilan Ferreira Rodrigues, que estabelece juros de correção monetária no pagamento dos vencimentos dos servidores na administração pública direta e indireta no município de Cabo Frio, nos casos de atraso da remuneração e da outras providências. Ofício GAPRE número 295/2019. Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0005/2020, promovente Osés Rodrigues Couto, concede isenção e remissão de débitos de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos portadores de doença considerada graves no município de Cabo Frio e da outras providências. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0003/2020, promovente Osés Rodrigues Couto, fica proibida a realização programada de troca, substituição, vistoria, revisão e manutenção de aparelhos de medição individuais de consumo de água e luz no âmbito da cidade de Cabo Frio, sem a comunicação e agendamento prévio ao consumidor, conforme o disposto. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0001/2020, promovente Silvio Davi Oliveira, denomina Rua Julião de Oliveira Machado a Rua Coronel Silva, situada no bairro Jacaré, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0002/2020, promovente Vinícius Caetano Correia, dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao contrato de locação dos imóveis locados pela administração pública no município de Cabo Frio e da outras providências. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0007/2020, promovente Letícia dos Santos Jota, proíbe a cobrança da taxa de religação de água quando a interrupção do abastecimento se der por motivo de inadimplência e da outras providências. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0008/2020, promovente Letícia dos Santos Jota, torna obrigatório a reserva de 5% dos cargos comissionados e das funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo Municipal para serem providos por pessoas com deficiência e da outras providências. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0009/2020, promovente Jefferson Vidal Pinheiro, dispõe sobre oficializar a denominação dos logradouros que menciona, localizados no bairro Nova Cabo Frio, no 1º distrito desse município de Cabo Frio. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça.
com um caminhão cata-trepos. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 0052-2020, promovente Alexandra Codesso. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação do Centro de Referência em Doenças Crônicas. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 0057-2020, promovente Adeir Novaes. Solicito, excelentíssimo senhor prefeito, a urbanização e asfaltamento da rua Santa Bárbara, no bairro Aquários, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 0182/2019, promovente Luiz Geraldo Cima de Azevedo, considera de utilidade pública municipal a Associação dos Pais Profissionais e Amigos dos Autistas de Cabo Frio e região dos Lagos Casa Azul, no âmbito do município de Cabo Frio. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e será encaminhado para a Comissão da Redação Final. Projeto de Lei 0158/2019, promovente Rafael Peçanha de Moura, torna obrigatória ao Serviço Público de Instalação de Rede e Distribuição de Água, concedido ou próprio, no município de Cabo Frio, instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água. O projeto tem o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão, com voto contrário, vereador Rafael Peçanha, vereadora Letícia Jota, vereador Vaguinho, vereador Nenel. Continuo colocando o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão, com voto contrário dos 4 vereadores. 7 votos favoráveis, 4 contra. O veto derrubado. Abro a tribuna para os oradores. Abro a inscrição da tribuna para os vereadores. Não havendo oradores, encerro a sessão em nome de Deus.